Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Graciele Remongato. Bom dia a todos. Tudo bem? Prazer tê-la aqui conosco de novo. Para mim é uma alegria, sempre uma alegria. Que bom. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente. Nós vamos sair da área das constelações familiares e vamos falar sobre um curso um pouquinho mais técnico que a Grato vai oferecer, que é o curso de Programação Neurolinguística, conhecido como PNL. O que é essa novidade que vocês estão trazendo para a gente? Então, com a Grato, que é a nossa empresa, né, nós buscamos mais recursos para enriquecer mais as pessoas que vêm até a Grato e, consequentemente, trazer mais recursos para a cidade e para a região. E um dos recursos que eu tenho como mais pontuais na minha vida e que foi importantíssimo, principalmente no início da minha jornada, foi a programação neurolinguística. Então, a gente traz essa abordagem da PNL, essa oportunidade, porque é muito enriquecedor e a gente quer sim que as pessoas tenham um acesso facilitado a todas as ferramentas possíveis. Claro. E assim, para quem tem muita gente que conhece, já ouviu falar e tal, mas como é que a gente poderia explicar para quem ainda não conhece o que é PNL? O que trabalha exatamente? Isso, a PNL, então, como você já disse, é programação neurolinguística. E a programação neurolinguística trata de um autodesenvolvimento e de um autoconhecimento de como nós funcionamos, como é a nossa formatação da nossa comunicação, como nós construímos os nossos pensamentos, as nossas frases e a nossa comunicação em si, e como nós nos comportamos a partir das percepções, dos pensamentos e da comunicação. Então, é uma maneira de a gente compreender como funciona de uma maneira integral, de uma maneira mais expandida, para que, a partir do momento que a gente conhece o próprio funcionamento, a gente pode tomar novas decisões, fazer novas escolhas. A base da PNL é essa. Legal. Eu tenho um conceito que é bastante usado e que eu acho muito interessante, que é a questão da ancoragem. Que você tem condições, de repente, de redefinir alguns conceitos que você já tem e que te fazem mal ou que, de repente, não te permitem, né, você andar tudo aquilo que você gostaria. Sim, essa abordagem da ancoragem, ela é bem bacana porque a PNL se trata de ressignificar alguns padrões. Então, esse curso em especial, a gente tem uma profissional altamente habilitada, a Rosane Hansen, de Curitiba. É uma pessoa que já vem com um histórico profissional que apoia esse movimento e vem com um conhecimento em treinamentos internacionais, em treinamentos de ponta. E o que eu quero dizer com isso? Que ela vai trazer a PNL de uma forma aplicada e enriquecida com o olhar sistêmico. Então, quando nós fazemos uma compreensão, quando nós temos a oportunidade de ressignificar e quando nós fazemos isso na prática, embasado por todo esse conhecimento que ela traz, então nós podemos sim construir uma nova maneira. E a ancoragem, no caso, significa você utilizar um recurso para fazer com que o teu corpo lembre da nova informação. Né? O que acontece? Normalmente a gente conhece algo novo, a gente compreende aquele algo novo, mas volta para a vida real e continua funcionando, repetindo a maneira anterior. Então, a ancoragem é gravar essa memória da ressignificação num ponto do corpo onde nós podemos acessar e, sim, fazer com que a nossa parte fisiológica se lembre dessa nova informação. Legal. Eu conheço a Rosane Hansen, eu já estive com ela algumas vezes. Ela trabalha até com constelação com cavalos. É uma pessoa, nossa, riquíssima. Assim, só de estar com ela a gente já entra em outra energia, né? Sim, muito legal. E eu acho que essa parte dela ter todo esse conhecimento da terapia holística muda um pouco também aquela parte mecanizada da PNL, né? Aquela parte de você trabalhar como se fosse um robô. Isso. Porque muitas vezes você estabelece uma meta, né? Eu quero atingir tal coisa. As ferramentas te dão essa meta, né? PNL, coach. E quando você chega lá, não era bem aquilo, né? Ou sente aquela frustração e tal. A Rosane acho que trabalha um pouco mais com essa percepção interna. Isso. Então,
tem os focos, né? Onde pode ser utilizado esse recurso da PNL. Então, nesse curso em si, é um curso de autodesenvolvimento e de estruturação pessoal. Por que esse olhar pessoal? Porque esse olhar para o indivíduo e não com aspecto direcionado para a profissão ou para algum outro evento. Justamente essa amplitude de olhar que eu sempre brinco, né? A gente coloca os óculos sistêmicos, a Rosane tem todos esses recursos da constelação. É muito precioso o conteúdo que ela traz, então amplia mais o olhar e sim, olhando para o ser, para a integridade do ser. Quando você melhora algo em si, pensando na sua própria estrutura, eu digo, olhando primeiro no que está mais próximo, então você já é na outra circunstância. Se eu me preparo para ter um comportamento lá no meu ambiente de trabalho, eu estou desconectada daquilo que eu sou. Então fica algo que parece falho. Então quando eu estruturo aqui meu interno, reequilíbrio, reestruturo, coloco um foco nessa minha parte pessoal, nas minhas relações mais próximas, no ambiente onde eu estou inserido na maior parte do tempo, eu vou só experimentar a consequência desse comportamento em todas as áreas da vida. Aí esse é um dos diferenciais de trazer essa abordagem para esse olhar mesmo pessoal, para melhorar como indivíduo, né? Como um ser integral mesmo. E a vivência das atividades também é a grande diferença. O olhar sistêmico para os exercícios da PNL enriquece demais, né? Cada movimento, cada conteúdo. Então isso também é um grande diferencial que a Rosane está trazendo para esse curso. Legal, porque assim ela consegue verificar além do que está no caderno, que está no livro, né? Ela sabe que tudo tem aquilo que você sempre diz, né? Tem toda uma história, tem todo um contexto. Tem essa amplitude, né, no olhar. E assim, quando a gente trabalha qualquer outra abordagem com olhar sistêmico, não tem como não trazer todos esses contextos. Então, se tiver algo que toca a pessoa ou algo que está desorganizado nesses princípios básicos da constelação, é claro que vai ser uma oportunidade de fazer alguns ajustes também. Então, esse olhar é muito enriquecedor quando se trata de não simplesmente usar uma ferramenta, usar uma técnica, mas sim deixar ela muito mais enriquecida. E o resultado, com certeza, vai ser muito fantástico. Sucesso, né? Ser bem sucedido. Você sempre comenta aqui que, assim, muitas vezes você até se esforça, você se dedica, você faz tudo certinho, mas parece que a vida não vai, parece que as coisas não dão certo, porque existe uma falta de conexão para trás. Sim. E essa proposta do curso, de repente, também olhar que às vezes não te adianta você ter a receita para frente, né? Também te traz essa percepção. O foco não vai ser nem a constelação, nem a postura sistêmica. O foco é, sim, a PNL em si, porque o que acontece? Se eu compreendo como eu funciono, se eu compreendo que tem uma parte neurocognitiva e se eu identifico qual é o sistema representacional, por exemplo, que eu funciono. Se a gente falar em sistema representacional, nós temos as pessoas que são visuais, que são a maioria das pessoas, nós temos as pessoas que são auditivas. As visuais, elas têm uma comunicação assertiva quando elas conseguem olhar, quando elas conseguem ver, elas não conseguem imaginar tanto um projeto, elas entendem mais se faz um desenho, se tem a estrutura. Os auditivos, eles compreendem mais pelo que ouvem, eles conseguem imaginar muito. E tem o sinestésico, que é aquela pessoa que chega e que precisa do toque. Eu estou falando de uma forma bem básica. Mas só esse viés de entender qual é o sistema representacional. Tem os digitais também, tá? Que são essas pessoas, é uma nova parte desses sistemas representacionais, que são os tecnológicos, né? Os digitais. Que tem essa comunicação assertiva, né? Pelas redes. Mas voltando um pouquinho, se eu entendo qual é o meu sistema representacional e se eu compreendo como utilizar essa ferramenta nas minhas relações, eu vou ter outra qualidade de relacionamento. Lembra que eu falo sempre da postura sistêmica? Eu olho o outro e eu compreendo que ele não é só
Isso, e tem mais uma história e outra história, e tem um contexto que acompanha. E ainda eu sou assertiva na minha comunicação, se eu sei que eu tenho um sistema representacional e o meu marido tem um sistema representacional e os meus filhos talvez tenham outro sistema representacional, eu vou compreender que aqui funciona falar de uma maneira, aqui funciona falar de outra maneira e aqui funciona falar de outra maneira. Nossa, Gra, mas que loucura isso! Como que eu vou conseguir conectar com tudo isso e utilizar? Depois que compreende, o negócio funciona no automático. É muito mais fácil. A gente tem várias histórias, até nós mesmos, né? Porque a pessoa não compreende o que eu falo, eu fui tão clara. Talvez eu esteja usando exatamente o sistema representacional que ela não compreende. Ou eu chego e sou toda expansiva e eu gosto de pegar na pessoa e a pessoa simplesmente é auditiva. Os auditivos, eles não gostam do toque, né? Então, eu vou começar a ter mais destreza, eu vou aprimorar a minha qualidade de comunicação a partir de uma ferramenta que é simplíssima, mas que precisa ser aprendida de uma maneira na experiência. Tá? Não é compreender aqui, é praticar aquilo, compreender a si mesmo para depois você poder utilizar isso com o outro. Isso é uma ferramenta que você usa para tudo, né? Porque, por exemplo, assim, exemplificando, quando você está estudando, às vezes você entende o que o professor está falando, outro só aprende escrevendo, outro precisa ouvir a tarefa, e assim cada um tem um jeito de aprender a lição, né? Porque tem um pouco mais de facilidade, muitas vezes por causa desse sistema de representação, porque isso vai o acesso direto à nossa parte cognitiva, à nossa parte neurológica conectiva. Então, tudo passa por processos internos, e a nossa fisiologia é impactada. E lembra que eu falo sempre que nós informamos o tempo todo? A partir do momento que eu compreendo que eu estou informando o tempo todo e eu começo a readequar aquilo que eu estou informando, eu vou ter outra qualidade, que nem eu falo, na minha família. Se eu sou um vendedor, eu vou ter mais habilidade para lidar com uma venda. Se eu for qualquer área onde eu estiver inserido, eu vou utilizar aquele recurso para melhorar a comunicação. Não é que eu vou virar um expert em vendas por causa disso. Eu vou enriquecer a minha comunicação e, como consequência, eu vou ter sucesso. Claro, né? E vai poder ajudar os outros, né? Porque às vezes quem tem filhos, por exemplo, sabe que às vezes precisa ajudar na tarefa de casa, né? Aí um filho parece que aprende mais fácil, o outro tem um pouco mais de dificuldade, muitas vezes por isso, porque o sistema de cada um de entender é diferente. Então, até tem uma situação de que a mãe fala com os 4 filhos de uma maneira só. E um filho entende e 3 não entendem. E a mãe fala, meu Deus, tô descabelada aqui, porque parece que não ouve o que eu falo. E talvez a criatura não ouça mesmo, justamente porque esses sistemas representacionais, eles já nascem com a gente. E é bacana também ter essa percepção de como os outros funcionam e também desenvolver a habilidade de poder funcionar em todos os 4 sistemas representacionais. E PNL é um recurso para isso. Claro, então, tipo, como eu posso melhorar a minha parte auditiva se eu sou mais sinestésico? Porque se eu melhorar e se eu desenvolver isso em mim, eu vou conseguir acessar mais a pessoa que eu identifico nesse sistema representacional. Então, assim, é muito rico, é muito bacana. Serão 3 dias esse curso, serão no dia 15, 16 e 17, agora de novembro. Dia 15 é feriado. Próximo fim de semana. Dia 15 é feriado, então vai iniciar às 8h30 da manhã. As refeições serão feitas no local. O local é um lugar tranquilo, em meio à natureza. As pessoas aqui em Toledo mesmo. Depois eu passo a localização certinha para quem quiser dar uma olhada. Pode pernoitar no local, ou se optar só por passar o dia também, é tranquilo. Então, vai ser uma experiência bem fantástica, porque quando nós permanecemos conectados com um processo durante o final de semana inteiro, a nossa qualidade de aprendizagem é muito maior. É muito maior. É um curso intensivo
E realmente que vai ser um mergulho, né? É um mergulho, é transformador. É transformador. Inclusive, esse curso aconteceu há alguns dias em Ponta Grossa e foi um sucesso. Muitas pessoas aqui de Toledo foram para o curso, muitas pessoas dessas cidades de Castro, Ponta Grossa e de outras regiões também estão vindo para o curso, justamente porque a experiência foi muito intensa. E quando a gente experimenta esse tipo de conhecimento, a gente quer mais, não dá para parar. Se eu penso na minha época que eu fiz a PNL, foi em 2011, e eu fui para o curso muito cética. Não porque eu não acreditava que aquilo funcionasse, mas para mim, eu fazia o que me pediam, não porque eu achava que ia funcionar, mas porque, de certa forma, eu me propus a participar do curso. Era meio que mecânico. Era mecânico. E mesmo assim, tive um resultado fantástico. Então, hoje, quando eu participo de um curso de PNL, quando eu leio sobre a PNL, porque sim, em qualquer estágio que a gente tiver de desenvolvimento, esse conhecimento, ele sempre vai nos levar para um outro nível. Então, mas eu já fiz curso de PNL, eu já sei. No momento em que você se dispõe a fazer outro curso com outra pessoa ou com a mesma pessoa, não tem importância, né, se troca o profissional ou não, a gente está num nível e você ouve de novo, você faz atividade de novo, você faz um processo de novo, você vai automaticamente para um outro nível de consciência. Uma outra forma de olhar aquilo, né? Mesmo que já sabe, vem com uma outra riqueza, e vem com uma outra riqueza, e vem com uma outra riqueza. Então, quem tiver disponibilidade de tempo, quem quiser dar um salto quântico, mais um na vida, se permita experimentar isso. Para quem não sabe nada de PNL, é uma surpresa, assim, maravilhosa. Eu digo que nesse começo, né, quando eu conheci as constelações, quando eu conheci essas abordagens mais ampliadas, mais sistêmicas, né, a gente chama de intervenções sensoriais, essa parte holística, o que me surpreendeu muito foi ir de uma forma mecânica, fazer aquele exercício, aquela dinâmica, aquela atividade de uma forma mecânica e mesmo assim experimentar um resultado que eu falava, uau, né? E quando a gente pensa em autoconhecimento, precisa cada vez se apropriar mais daquilo que é a própria verdade. E nada mais fantástico do que ir para uma imersão e se disponibilizar para dar uma mexida por dentro. Claro. Porque numa imersão você vai ter o apoio do terapeuta, você tem uma equipe que está apoiando, você está num lugar que você se propôs, claro, a não tá com interferência de fora, né? E é claro que vai ter outro significado. E é muito incrível. Não, eu assisto um vídeo na internet e faço a técnica. Nunca vai ser a mesma coisa diferente do porque que tem um a presencial. Força da egrégora, né? Nossa. Tem a intenção do grupo, o que o colega Nada te traz. Nada substitui um grupo. Quanto maior o grupo, maior a egrégora, maior a força. É claro que tem que ter bom senso quando eu falo quanto maior, né? O número de pessoas adequado, mas assim, é totalmente diferente, totalmente potencializada uma experiência de vivência. Se você tem muita emoção ali, tem muito sentimento, e isso enriquece o conhecimento, né? Claro, porque quando a gente experimenta é outra coisa. Tudo aquilo que a gente aprende intelectualmente tem um nível de potência, né? Então, entendi. Se tudo que a gente entendesse fosse suficiente, então a gente não teria problemas. A gente simplesmente funcionaria a partir da compreensão. Claro. Só que tem tanta coisa que eu sei, mas que na hora que eu vou me movimentar para fazer o negócio não funciona, ou não sai, ou eu não consigo. Não consigo me comportar daquela maneira, mesmo que aquele conhecimento fez tanto sentido. Por quê? Tem bloqueios, todo mundo tem. Da natureza humana ter bloqueios, é da natureza humana
se autodesenvolver o tempo todo enquanto tiver vida. Claro. E você falou essa questão de bloqueio, por exemplo. A PNL também é um recurso para você trabalhar com aquelas conhecidas crenças limitantes. Sim. A PNL talvez é a principal ferramenta de lidar com crenças limitantes, porque tem muita atividade de ressignificação, que nem eu falei antes, muitos recursos riquíssimos da PNL que fazem a gente compreender e fazem a gente principalmente identificar, porque que é o mais, a gente mais funciona difícil, né? Na crença limitante porque a gente nem sabe que a gente está funcionando na crença limitante. Exatamente. Permitir você identificar quais são as crenças que te limitam, né? E trabalhar as crenças, os valores, aquilo que realmente faz sentido. Então, nossa, PNL assim é tão vasto, é tão rico que a gente poderia falar assim 3 dias inteiros de cada parte que contém. Tudo hoje tem a ver com as estruturas criadas na PNL. E a PNL é um conhecimento, são técnicas que elas já são antigas. Eu acho que teve um boom da PNL nos anos 70, com Richard Bandler e os primeiros autores, e que foram desenvolvendo essas técnicas. E a PNL foi utilizada de uma forma um pouco torta, porque as pessoas utilizaram muito com esse olhar que você falou antes. Eu vou aprender PNL, vou aprender a técnica de influenciar as pessoas para vender. Então, usando uma palavra certa, usando gatilhos mentais, foi feito um mau uso da PNL com o objetivo de lucro, com o objetivo que não é saudável. Então, caiu meio que no descrédito tudo isso. E aqui no Brasil é bem interessante, o brasileiro é um ser assim fantástico, porque aqui se manteve a natureza da PNL e muitas pessoas conseguiram continuar atuando a partir de cursos éticos, né? E sim, a partir dessas pessoas foi que eu conheci a PNL e que possibilitaram essa possibilidade de enriquecer, que nem eu falei antes, a si mesmo e a própria vida, sem ter uma conexão com um objetivo fixo. Então eu não vou aprender PNL para influenciar as pessoas para eu ter exatamente o que eu quero, mas eu vou me desenvolver nas habilidades para eu viver com mais paz, para eu viver com mais disponibilidade, para eu experimentar a vida de uma forma mais fluida a partir da compreensão de como eu funciono. E até para, de repente, não sofrer tanto essa influência, né, com esses artifícios de manipulação. Estar atento, estar mais disponível, saber identificar o que é e o que não é. Porque o que acontece? Uma pessoa que ela não tem ideia do quanto de influências que ela sofre no dia a dia, ela está perdida. A gente liga a televisão é o viés mais manipulador que existe e utiliza as técnicas da PNL para manipular as pessoas. E a mídia, a televisão, leva as pessoas para onde ela quer. Né? A gente está vendo em todas as redes, em todos os meios de comunicação, a gente está vendo o que está acontecendo ultimamente no jornalismo, com o acesso a todas essas mídias. As pessoas tentam conduzir a manada. Né? Então, se eu estou conectada e se eu já sei o que eu quero, se eu já sei que tem muita influência, eu vou começar a escolher o que é que eu vou escutar, o que é que eu vou assistir, onde eu vou investir o meu tempo, que tipo de filme que eu vou assistir, que tipo de informação que eu vou escolher me conectar. Porque senão a gente sai na rua meio cego e vem o bombardeio. Nem precisa sair da rua, né? É só ligar o celular, né? Porque hoje as redes sociais estão o tempo todo te mandando informação. Você não busca, né? A informação vem até você. A informação vem. Então, é um acordar, é um awake, um despertar. E as pessoas precisam compreender como essas influências acontecem. Né? E tem mensagens subliminares por todos os lados.
O mundo, o entorno nosso está cheio de mensagem subliminar. Eu sempre falo dos objetos que eu tenho, do que eu tenho que conscientemente eu coloco no meu ambiente para me impactar. É uma escolha isso também. Porque você não tem como você fugir da influência, mas você pode escolher aquilo que você quer, né? Aquilo que é adequado para mim. Então vem mais consciência e junto com a consciência vem liberdade. O poder da escolha. O poder da escolha. Então, quem é livre hoje em dia é quem faz o que quer, quem faz qualquer coisa, que faz o que dá na cabeça. Livre é quem tem o discernimento de fazer escolhas. Quem utiliza essa habilidade humana que é maravilhosa. Qual é o único ser que pode fazer escolhas e que depois pode mudar de ideia? Somos nós. E a gente precisa compreender que sim, nós temos essa possibilidade, nós temos esse poder de fazer escolhas e principalmente nós temos o poder de fazer uma experiência e mudar de ideia. Esses padrões que a gente carrega lá da nossa história familiar, padrões de comportamentos familiares que são limitantes, de crenças construídas na família de origem e nos antepassados, que a gente sem nem pensar carrega. E acaba repetindo, né? E repete, e tem o resultado disso no dia a dia. Aí não vai bem na vida, não sabe por quê. Aí não encontra um homem certo, não sabe por quê. Não encontra uma mulher certa, não sabe por quê. Tá mergulhado dentro de padrões. E está sendo conduzido, né? Não está se inconscientemente está sendo conduzido, está sendo levado. Tem uma falsa ilusão, né, de que toma as decisões, mas toma as decisões sempre com base, né, em recursos artificiais. Sim, então a PNL, ela a programação neurolinguística é riquíssima em recursos, em técnicas, em movimentos que fazem a gente se compreender melhor então os comportamentos, compreender o sistema, compreender que nós estamos inseridos sim num sistema grande, que esse sistema contém informações e que as informações também estão em ressonância com o meu conteúdo interno. Com certeza, gente, muito legal mesmo. O curso vai ser dia 15, que é sexta-feira, um feriado, né? Começa às 8 horas. 8h30 da manhã. 8h30. Sábado também o dia inteiro. Dia inteiro e domingo até às 13. Então finaliza com um almoço que será servido lá também. Com certeza um mergulho, né? Vai ser num recanto, num hotel? É num seminário, né? João Paulo II, se eu não me engano é o nome do seminário. Bem aqui na cidade mesmo, um pouquinho retirado, mas é próximo da cidade. Legal, um lugar assim mais tranquilo, com natureza. Tem um riozinho que passa do lado, tem uma cachoeira bem bacana. Para quem gosta da natureza e se tiver esse calor que está agora, vai ser bem bacana desfrutar também do que o local oferece. O pessoal que mora aqui em Toledo conhece essa cachoeira, que é na direção do Clube Caça e Pesca. Eu já levei minhas crianças lá, é uma delícia. Então é do ladinho dessa cachoeira. E é claro que se tiver esse calor, as pessoas podem aproveitar. Que é bem provável, né? Isso. E aí, por exemplo, condição de pagamento... Vocês sempre fazem, né, possibilidades, a pessoa sempre consegue um jeitinho para pagar. Um dos nossos lemas é assim, o dinheiro não é o problema, o dinheiro é a solução. A pessoa fala, Gra, mas eu estou sem condição financeira de fazer agora. Qual é a proposta que você pode fazer? Quanto você pode pagar que fica adequado para a sua realidade? Mas não é falar, eu quero pagar vintão por mês. É realmente olhar para você e falar... O que é adequado para mim, ser autêntico na escolha. Então diz, eu posso pagar X por mês nos primeiros 3 meses e depois eu posso pagar outro valor. O curso ele não tem um valor exacerbado, é um preço acessível. Bem bacana, acessível. Pode ser então parcelado. Tem a proposta que eu vou deixar os links depois do vídeo na tela e cada um pode acessar. Entra em contato, conversa, tome esses presentes que a vida dá. Não, é muito legal, porque assim, até mês que vem tem 13º, né? Já ajuda também com o pagamento. E realmente é uma ferramenta. É um presente de autodesenvolvimento, que é pro resto da vida. E pra família, né? Pros amigos, porque você muda, né? Como você disse, muda a forma de se relacionar com todo mundo. Se você tem uma empresa e você quer
que essa empresa dê um upgrade. Se você tem um relacionamento e não está bacana, assuma a responsabilidade. Se proponha a fazer algo em você, para você e que vai impactar em todas as suas relações. Porque é isso que acontece. Invista naquilo que é mais importante. O que é mais importante, né? Cada um. E assim, é muito legal porque além das ferramentas técnicas da PNL, tem a Rosane Hansen, que é a orientadora facilitadora, e ela tem muita experiência, né? Ela tem muito conhecimento e tem um diferencial que toda essa visão holística que vem com ela. Sim. E que sai daquela parte mecânica. Eu acho legal quando a gente pensa num profissional, não é um profissional que fez um curso de PNL, fez Practitioner, Master e Traine e aí começa a trabalhar nessa área. A Rosane é uma pessoa que tem experiência de vida, ela trabalhou, como eu disse antes, no mercado financeiro por muito tempo, ela já treinou corporações, já fez treinamentos em grandes corporações, ela está em constante desenvolvimento pessoal, ela dedica tempo e dinheiro nos treinamentos para ela também, tem esse olhar sistêmico que é maravilhoso, além das constelações tradicionais, ela também trabalha com as constelações com cavalos, que exige uma destreza também bem diferente, né? É uma percepção diferente quando a gente fala de constelações com cavalos. Então, vocês merecem conhecer ela. Nossa, e ela merece conhecer vocês. E ela tem um contato, ela tem uma maneira diferente de se dedicar com cada pessoa que, assim, de fato é único, né? Eu conheço muitas terapeutas, claro que você é minha preferida, né? Mas a Rosane tem um contato diferente, assim, ela é mais do que só aquela consulta, sim, só aquele contato, ela tem um envolvimento mesmo. O que é bacana é assim, por que um outro profissional vindo fazer algo aqui na Grato? Porque por mais que a Rosane seja da área das constelações, ela tem uma experiência de vida que eu não tenho. E ouvir talvez um assunto que é, entre aspas, um assunto parecido com o meu, por exemplo, mas vindo com a experiência de um outro profissional, que claro, nós validamos muito, tanto eu quanto a Rosana, a gente valida muito a profissional que a Rosane é uma maneira de talvez exatamente por uma palavra ou pelo modelo como ela se expressa, atua em você a comunicação, claro, de uma outra forma. Então, utilizar todos os recursos realmente. É você sempre ter um olhar diferente, sempre vai ter algo que vai te adicionar. Claro. Né? Claro. Gente, muito legal, bacana. Quem tiver dúvida, quer mais informação, pode pedir para o jornal mesmo, a gente passa para vocês. Pode entrar, né, nas redes sociais da Grato, claro, que também está disponível, e pode mandar mensagem no privado se não quiserem se identificar, mas fiquem à vontade. O curso é semana que vem, 3 dias, fim de semana, feriado, né? Aproveitem, fim de ano chegando, que tal, né? Um presentão. E é bem legal para você iniciar o próximo ano já com recursos diferenciais. Aquelas promessas de ano novo, né? Já vai estar com uma maneira mais potente para entrar nesse ano novo de uma forma, né, positiva. Você cumprir, né, tudo aquilo que prometeu na virada do ano. Claro. Legal, gente, um prazer. Obrigada, Gra. Obrigada, Carla. Semana que vem. Obrigada, Tchau, um beijo.